Olá, meu nome é Gabriel. Eu vou falar sobre introdução sobre incorporação de resíduos metálicos na produção de materiais compósitos. Dá uma introdução. Então, a definição e fontes, nós vamos falar, direcionar mais sobre a questão do alumínio, né? Do lodo de alumínio, falando sobre um pouquinho dos impactos ambientais e a necessidade de reciclagem e aproveitamento desse alumínio, né? Então, o lodo de alumínio é um resíduo gerado durante o processo de tratamento de água e efluentes, particularmente quando coagulantes à base de alumínio, como o sulfato de alumínio, são utilizados para remover partículas suspensas e contaminantes da água. Esse material é um subproduto do processo de coagulação-floculação, em que os contaminantes se aglomeram em flóculos que são sedimentados ou filtrados, resultando no lodo. Algumas características do lodo de alumínio, né? Que são a composição rica em hidróxido de alumínio, podem conter também partículas orgânicas, metais pesados, sais inorgânicos e outros poluentes. Aí no caso esse exemplo, né, de compósitos que é a utilização desse alumínio, né? E aqui está um artigo científico artigo científico brasileiro que fala sobre esse sulfato de alumínio, né? E um dos problemas associados é o descarte inadequado do lodo que pode contaminar solos e recursos hídricos. Aí na imagem aqui, a imagem mais à esquerda, no Becker, a gente tem o alumínio com o tratamento e o alumínio sem o tratamento. Você percebe que a superfície ali é um pouco diferente nos dois, para o mesmo volume, né? E também um dos impactos também, dos problemas associados, né? É o volume elevado, grandes quantidades são geradas diariamente em estações de tratamento, criando desafios logísticos e ambientais. Aí agora, vou falar um pouco sobre os processos de modificação de resíduos de alumínio. Então, o objetivo dessa modificação dos resíduos de alumínio visa reduzir suas partículas e alterar propriedades físico-químicas para torná-los úteis em outras aplicações. O principal objetivo, nesse caso, é aumentar a reatividade e funcionalidade desses resíduos, tornando-os adequados para uso em novas tecnologias e processos como materiais compostos e revestimentos funcionais. Aí, nesse artigo, né, ele faz uma análise da microestrutura e das propriedades mecânicas do alumínio, nanoestruturado consolidado por extrusão, que o Daniel vai falar mais aprofundadamente nos próximos slides. Né? E uma das técnicas dessa amostragem é a gente pegar o material, né, o alumínio, fazer a moagem, trituração, no caso o lodo e a parte do alumínio podem ser moídas para reduzir seu tamanho da sua partícula, transformando-os em pós finos, que aumenta a área de superfície e a reatividade. E podemos usar para outras coisas, né? E a moagem também pode ajudar, no caso, a remover impurezas, né? E melhorar a homogeneidade dos materiais. Também tem um tratamento térmico, que é o aquecimento dos resíduos a temperaturas elevadas, que pode também alterar a estrutura cristalina dos óxidos de alumínio, tornando-os mais reativos ou estáveis dependendo do objeto. E aqui é um artigo também que fala das tecnologias atuais para recuperação de metais de resíduos industriais, que também é uma técnica, né? Que pode ser usada tanto para alumínio quanto para outros materiais de eletrônicos e tal. Aí nesse artigo ele dá um aparato de como é feito o fluxograma, né? A gente pega o material, passa por alguns processos para a gente ter o material no final podendo ser recuperado e reutilizado, evitando, né, desgaste ambiental, lixo eletrônico também. E ativação química também pode realizar uso de ácidos para ajudar a dissolver parte do resíduo do lodo de alumínio, né? Aumentando a solubilidade e a capacidade de formar compostos funcionais. E um exemplo que eu trouxe também, é um exemplo de um complexo também, né? Que pode ser relacionado com o lodo de alumínio, já que ele possui algumas características parecidas. A estrutura química, né? Então, esse complexo é formado pela coordenação de três moléculas de ácido salicílico com um alumínio, né?
e ele possui uma geometria octaédrica, onde os grupos carboxilato e hidróxido fenólico atuam como doadores de elétrons, coordenando o alumínio central. Em umas propriedades funcionais, esse complexo também apresenta alta estabilidade em solução aquosa e é utilizado principalmente em aplicações médicas, como antiácidos adstringentes. Boa tarde, o meu nome é Daniel e agora eu vou falar sobre os nanocompósitos a partir de resíduos de alumínio. Mas antes de eu falar dos nanocompósitos em específico, daqueles que são feitos com alumínio, primeiro eu vou falar sobre o que é um nanocompósito, né? O nanocompósito ele é um material de duas fases, onde você encontra ali a matriz e o reforço, sendo a matriz ali o que você tem em maior quantidade e o reforço são as nanopartículas ali no meio dispersos ali no composto, né? E aí, o, o nanocompósito ele tem a matriz que pode ser um polímero, mas também pode ser uma matriz metálica, quanto pode ser também uma cerâmica. E assim, e isso serve também no reforço, né? Que no caso o reforço ele pode ser tanto uma partícula, quanto uma fibra, quanto uma camada, e ele pode ser metálico ou não metálico. E a principal importância dos nanocompósitos é justamente o fato de você conseguir juntar dois componentes de propriedades diferentes em um só. Quando você faz isso, você consegue pegar a propriedade física de um material e adicionar ela a outro material, reforçando esse material que você precisa. Então, os nanocompostos eles são muito importantes nesse sentido, porque eles conseguem estar fazendo essa melhoria, né, nas propriedades físicas, mecânicas e térmicas ali do seu composto. Bom, agora eu vou falar dos nanocompósitos a partir de resíduos de alumínio. Igual eu expliquei ele mais cedo, o alumínio ele pode ser tanto uma matriz quanto um reforço. Então agora eu vou falar da característica que ele tem ali entre os dois. O alumínio como matriz, ele tem a característica de leveza, resistência mecânica, condutividade térmica e elétrica, resistência à corrosão e facilidade de processamento também. Então fica fácil de usar. E o alumínio como reforço, ele tem um aumento da resistência mecânica, melhoria na condutividade, estabilidade térmica e propriedade de barreira. No caso, estabilidade térmica, né, que ele consegue aumentar o tanto de energia que outros materiais aguentam. Aí agora eu vou falar sobre as aplicações dos nanocompósitos a partir do alumínio. Eu separei aqui em duas partes, vou começar falando sobre aplicações eletrônicas, mas as aplicações dos nanocompósitos de alumínio, ela vai desde a eletrônica até a própria biomedicina. Ela é usada, então você consegue ter várias áreas utilizando. E igual no primeiro, um exemplo de nanocompósito de alumínio com nanotubo de carbono seria as carcaças de dispositivo eletrônico, como telefone, conectores, como cabo USB, esses cabos aí de conexão. No segundo, nanocompósito de alumínio como argilas nanométricas. Eles são muito usados como barreira eletromagnética, dissipação de calor e proteção contra a corrosão. Tudo isso por causa da característica da argila como nanocomposto ali, que ela aumenta a barreira ali e faz uma rede mais densa ali que impede a transição ali de gases. Isso mesmo. Nas terceiras, são nanocompósitos de alumínio com nanopartículas de carbono, que são usados aí em capacitores e baterias e também em impressoras 3D, devido a nanopartícula de carbono ter uma alta condutividade elétrica, então isso aí agrega mais na propriedade do alumínio. Agora eu vou falar sobre os nanocompósitos de alumínio e materiais de alta performance. Normalmente os nanocompósitos de alumínio eles são muito usados em estrutura de aeronave, é, equipamento militar, de blindagem, então você vai ter várias áreas ali. No caso do primeiro ali dos nanofios de alumínio, eles são usados em capacitores, componentes de refrigeração e estrutura de aeronave.
Já para os nanocompósitos com nanopartículas de óxido metálico, eles são usados para revestimento de alta resistência, para blindagem. Ele é usado no asfalto para você ter uma resistência maior ali a calor do asfalto. E o terceiro, que são os nanocompósitos com nanotubos de carbono, que você tem ali no primeiro lá também, que ele trabalha mais ali na questão de substituir o cobre como condutor elétrico. Então ele vai fazer parte dos circuitos ali como um condutor elétrico. Aqui eu já vou falar sobre os revestimentos e filmes finos. O revestimento ele vai ser uma camada de material aplicada à superfície de um outro material que você quer proteger ou melhorar as propriedades. No caso da segunda e terceira imagem, nós temos um revestimento que ele é utilizado para evitar a corrosão do material ou desgaste. São chapas de alumínio. Já a primeira imagem mostra para gente um filme fino chamado filme PI, e ele é utilizado como isolante ou condutor, ele tem os dois lados. E essa capacidade dele faz com que ele tenha um maior isolamento térmico, assim sendo capaz de suportar altas temperaturas. Isso é muito interessante para a indústria, uma vez que você pode pegar um material e melhorar ele somente com um material que é o alumínio, que é tão barato. Aqui a gente já vai ter as principais vantagens de utilizar os resíduos do alumínio. Vamos ter as vantagens ambientais, que vão ser a economia de energia, a redução da emissão dos gases do efeito estufa, redução de resíduos no meio ambiente, a redução da extração da matéria-prima, que é a bauxita, preservação das características físicas, aí a gente já entra nas vantagens econômicas, né? A redução de custos para empresas e consumidores e a movimentação da economia gerando empregos, uma vez que esse segmento ele pode trazer muito benefício ali para a comunidade ao entorno, gerando renda, né? Além disso, a gente vai ter um potencial para a economia circular. É um modelo econômico que ele vai tentar mudar esse conceito de extrair, usar e descartar, dando mais ênfase no uso contínuo dos recursos que a gente já tem. Nos desafios e limitações desse uso dos resíduos do alumínio, nós podemos ter a contaminação dos resíduos. Impurezas vão poder comprometer as propriedades do nosso material. Além disso, a gente também pode enfrentar um problema com o processamento. E aí você vai precisar de técnicas mais avançadas para preparar e incorporar aquele material. Temos também a compatibilidade, a gente vai ter os desafios para alcançar uma uniformidade entre a matriz e os resíduos metálicos, além da viabilidade econômica, né, que vai ser os custos associados à coleta e os processamentos do alumínio. Perspectivas futuras e inovações. A gente já tem percebido, né, o desenvolvimento de tecnologias avançadas e aí a gente vai ver cada vez mais novos processos tentando melhorar a integração dos resíduos metálicos nos compósitos. Vamos ter também as parcerias com as indústrias, tendo um incentivo ao uso desses resíduos. Exploração de novos aplicativos que é o uso desses compósitos em setores diversos, como a construção civil, automotiva e aeroespacial, e políticas e incentivos vindo do governo, com a criação de programas que vão promover a reciclagem e a economia circular. Eu trouxe aqui dois exemplos rapidinhos de inovações que eu achei legal, que é o uso da impressão 3D com ligas metálicas, ligas de alumínio, e é importante ressaltar que essas ligas de alumínio, elas têm propriedades mecânicas muito boas e baixo peso. E aí elas vão ser utilizadas, que nem eu citei anteriormente, em aplicações aeroespaciais nos setores automotivos. Nesses casos, as peças precisam ter resistência e baixo peso, então é bem interessante e o alumínio é um desses utilizado. Tem também o segundo exemplo, que é o uso de nanopartículas, e nesse caso teve um estudo comprovando a ação antimicrobiana do óxido de zinco. Então, assim, é bem legal que dá para ser aplicado em diversas áreas. Bom, e aqui estão as referências que nós trouxemos, né? E é isso, gente. Muito obrigada.